excelente e uma expectativa boa aqui no Santos Futebol Clube. Esperamos aí que façamos aí um grande campeonato e que o Jorge pontue também aquilo que ele sabe, que é jogar futebol. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Esperamos aí, com uma força total, ainda temos mais 1 ou 2 reforços aí para que a gente tenha uma equipe muito forte para ser campeão, não só do Paulista agora, que a gente está aí nas semifinais, mas também na Copa Brasil e Campeonato Brasileiro. É isso aí. Opa. Pode levantar por favor. Essa. Agora, por favor. Outro lado. Só virar o lado da câmera. O outro lado. Bicicleta. Desculpa. Olha, por favor. Presidente. Pode vestir agora, por favor. O número 3, né? Seguindo aquele Santos lá dos bons tempos daquela máquina. Que nós tínhamos o Rildo, tinha o Zé Carlos, grandes jogadores. Ficou boa, né? Perfeito. Ficou boa para ele. O cara tá fazendo só para... Foi? Então pode virar, mostrar o número, Jorge? Pode dar, gente? Por favor, garoto. Aí, garoto. Tá aí o Jorge sendo apresentado, lateral esquerdo, revelado pelo Flamengo, com passagem pela Europa, como disse o presidente do Santos, e agora vestindo a camisa 3, aquela marca do lateral esquerdo, vestir a camisa 3 do Santos Futebol Clube. A gente vai ouvir um pouquinho também do Jorge sendo apresentado nesse momento no Santos Futebol Clube. Para mim, uma grande contratação. É um bom lateral. Contratação, ótimo. Já tem um lateral esquerdo que veio do Ceará que é bom, hein? Mas o Jorge jogando no Santos, se ele mantiver o nível que ele sempre teve no Flamengo, ele tem condição de voltar à seleção brasileira. Não estou dizendo para ser titular. Em 2016 ele foi uma oportunidade, no mínimo. Em 2016 ele foi o melhor lateral do O Jorge do Flamengo tem lugar na seleção brasileira. O Jorge do Flamengo tem. Não aquele que se acomodou lá no Porto, né? Ele não. Tem que voltar a ser o Jorge. Né? Mas uma ótima contratação. Eu também acho. Já passou por categorias de base da seleção. Então vamos. Jorge, boa tarde. Boa Bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua chegada ao Santos, como é que tem sido isso para você. Se me permite, já vou até emendar uma outra pergunta. Você chega com o time numa semifinal de Campeonato Paulista, num clássico, mas não pode jogar. Como é que é isso? Vai ficar assistindo, vai para o estádio no domingo, vai ficar passando vontade de estar lá? Boa tarde. Dizer que estou muito feliz de estar num grande clube com a grandeza que é o Santos. Quando eu recebi ligações e proposta de vir para o Santos, eu fiquei muito feliz e honrado de poder defender essa camisa. E em questão da semifinal, é um jogo muito decisivo para nós. Já sei que eu faço parte do grupo e me sinto muito feliz. Sei que vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Corinthians é uma equipe muito boa, muito qualificada. Então, com certeza eu vou estar lá para apoiar todos os meus companheiros e quem sabe a gente possa sair com um resultado positivo na primeira partida. Jorge, e como é que foi esse período, né, em que o Santos já tinha interesse no teu futebol, você também já tinha manifestado essa vontade e acabou virando uma novela, um pouquinho de ansiedade aí também, né? Foi um pouquinho de ansiedade. Todos nós sabemos que quando a gente quer vir para o Brasil, voltando da Europa, é muito difícil o clube liberar assim tão fácil. E em questão do Mônaco, para liberar foi um pouco difícil porque mudou a diretoria, mudou tudo lá. Então complicou um pouco mais a minha vinda para o Santos. Então estava um pouco ansioso, fiquei um mês esperando. Feliz pelo que o Santos fez por mim nesse tempo que atrasou as documentações e a mudança do Mônaco. Então, feliz e vou poder retribuir isso tudo dentro de campo. Vai poder jogar no Campeonato Brasileiro. Nas finais do Campeonato Paulista, não, porque as inscrições já estão encerradas, mas Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Jorge tem boa possibilidade de participação. Eu guardo na memória o Jorge de 2016.
Aquele é um jogador que, olha, se ele jogar com aquela desenvoltura, o Santos acertou, mas é de mão cheia no lateral esquerdo. Entendo que ainda faltam 2 jogadores para o Santos. E na minha opinião, um centroavante, um jogador bom, como diz um amigo meu, jogador bom, para jogar lá de centroavante, e um meia de ligação. Faltam 2 jogadores para o Santos. Agora, o Jorge é uma grande contratação. Diga, Theo. Não, eu acho que o Santos acertou. Se tivesse um lateral esquerdo para você trazer tendo condições, esse lateral é o Jorge. Eu acho que agora é uma questão do Sampaoli conversar com ele para voltar a ser o Jorge do Flamengo, não tem nenhuma dúvida. O Jorge do Flamengo, no Santos, ele tem vaga na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Eu acho que é um jogador que já era bom no Flamengo e tem um potencial enorme de crescimento. Ele é bom na marcação, ele é rápido para chegar no ataque e ele chuta bem também. Então eu vejo que se tiver a cabecinha no lugar, tiver a fim de jogar bola, o Santos está de parabéns na mosca. O Corinthians estava precisando de um no lateral esquerdo, ficou atrás do Arana e o Jorge estava dando sopa, mano. Ah, então, Pascoal, mas o próprio Flamengo com a personalidade. Eu acho que o Santos acerta em cheio. Mas falta ainda jogador pro Santos? Se o Pato tivesse acertado com o Santos teria um time competitivo na Copa do Brasil. Com certeza. Mas não tinha aquela bala, né? Ah, não. Por que o Santos não vai atrás do Sassá? Que é um cara que no Cruzeiro não está sendo utilizado e nem vai ter chance. Pro Santos eu acho que funcionaria, talvez não. Será? O Sassá é bom jogador, gente. Quem sabe o Raniel, por O problema é o pacote Sassá, né? Ah, então. Eu acho que o Raniel é mais difícil. Então, o Sassá eu acho que sai fácil. Então, o Raniel é mais difícil. O Raniel é mais o difícil. que é melhor, o Sassá problemático ou o Santos improvisando alguém lá? Sacha, qualquer um desses aí? Complicado. Mas às vezes o treinador não opta por um jogador que possa trazer problema. Se ele já tem um grupo legalzinho, está caminhando. Um cara bom de grupo, que não vai te causar problema e que o rendimento dele não é tão bom do que você pegar um cara ótimo dentro do campo, mas fora ser um jogador problemático. Entendeu? O Sassá poderia, se ele tivesse um pouco mais de foco na profissão, né? Ele poderia ser um jogador aí. Já podia estar na Europa. Ele é forte fisicamente, ele é forte, ele é rápido, ele dentro da área impõe respeito para o adversário. É muito forte. Mas às vezes dá aquele negócio, é o Daverson. Eu gosto muito do Sassá. Que nem o Daverson. Uma porca espanou, aí porca espana, amigo, você não sabe o que pode acontecer. Ah, mas eu acho que não tem muito a perder não, viu, Sormani? Uma coisa é você tirar um jogador a um alto custo de um clube. Não seria o caso do Sassá. Sabe, vem... Não sei, será que o Cruzeiro quer liberar o jogador? Ah, Pascoal, olha o tanto de opções que o Cruzeiro tem ali pra frente. Ele não tem entrada, né, Pascoal? Assim, ele tá muito encostado. Não seria o caso do Sassá. Sabe, vem... Não sei, será que o Cruzeiro quer liberar o jogador? Ah, Pascoal, olha o tanto de opções que o Cruzeiro tem ali pra frente. Ele não tem entrada, né, Pascoal? Assim, ele tá muito encostado. Tá. O Sassá, nesse momento no Cruzeiro, ele tá muito encostado. Então, eu acho que se pintar alguém interessado, eu acho que o Cruzeiro até facilita. Claro. E aí, Silva Júnior? Eu também acho. Acho que o Sassá... É só questão, quem chegar leva, né? Não está sendo aproveitado, não deve ser aproveitado nesse Cruzeiro para a sequência da temporada. Só que eu também não sei se o Sassá seria uma boa solução para esse elenco do Santos. Alguém está interessado no Sassá? Não. Ninguém se agora nada. Essas coisas correm, entendeu? Mas o Corinthians esteve. Até pouco tempo atrás, o Corinthians ele mantinha o contato com o Cruzeiro. Sondou, né? Uma sondagem bem... Vai jogar Wagner Love, Bozelli... Não hoje, Pascoal. O Corinthians naquela época não tinha contratado ainda esses jogadores. Tá Hoje bom. O Corinthians não tem mais interesse nele, mas naquela época aí, a coisa de 6 meses ou 7 meses, o Corinthians ele manteve interesse. Agora, o Corinthians virou no Campeonato Paulista a sua forma de jogar naquela partida contra o Santos. Voltou a jogar mal nos 2 jogos contra a Ferroviária. Números interessantes aqui. O Sormani ontem, o nosso filósofo, ele levantou alguns números interessantes que ele vai passar, mas mesmo com esses números do Sormani, os números no geral do Santos, posse de bola, chutes a gol, lançamentos, os números do Santos são todos superiores ao do Corinthians. E eu não dou favoritismo para o Corinthians mesmo jogando em casa. Eu acho que nesse confronto, se tivesse que apostar R$1, que não tem mais que isso, R$1, eu colocaria no Santos. Você botaria no Santos? Eu colocaria no Santos. Quais são os números aí, Sormani? Se você pega os números do Santos no geral, ontem a gente estava no debate final,
o Theo estava apresentando com o brilhantismo. De sempre, com aquela categoria de sempre. E a gente viu, como ele falou, os números do Santos são superiores aos números do Corinthians. Mas olha o negócio... No campeonato. No campeonato. Não, tô pegando tudo. Os 14 jogos. No campeonato. Mas eu peguei e ampliei isso. Joguei Sul-Americana e Copa do Brasil, a mesma coisa pro Corinthians. Então o Corinthians tem 20 jogos oficiais na temporada, o Santos tem 18. Nos primeiros 9 jogos do Santos, foram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um aproveitamento de 81,5%. Nos últimos 9 jogos, o aproveitamento cai para 44,4%, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Será que encontraram a fórmula para marcar? Exatamente, essa questão. No começo era uma surpresa, agora já passou a ser algo mais corriqueiro e os técnicos estão vendo e estão sabendo se portar, como se comportar diante do Santos. Olha o Corinthians, em 20 jogos, nos primeiros 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 50%. Nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, um aproveitamento de 73,3%. Ou seja, se no geral o Santos tem um aproveitamento em números melhores do que o Corinthians... Na parte final, agora quando o bicho pega, o Corinthians está jogando mais do que o Santos. O aproveitamento, se bem que nas duas partidas contra a Ferroviária, o Corinthians não jogou bem. E o Santos jogou bem as duas partidas contra o Novo Horizontino. Há que se ressaltar isso também. Mas por tudo isso, eu vejo um embate muito igual. Se classificar o Santos, para mim, não vai ser surpresa. Se classificar o Corinthians, também não. E se a decisão for para os pênaltis, idem. Você acha que é taco a taco? É o detalhe que vai, como dizem os treinadores, o detalhe vai definir quem vai classificar, ou você tem favorito? Não tenho, sinceramente. Eu acho que o confronto é muito equilibrado, vai ser muito interessante. Vai passar muito por esse primeiro jogo do domingo, né? Se o Corinthians conseguir fazer uma vantagem pro jogo de volta no Pacaembu na outra segunda-feira, no dia 8, aí vai dar um passo muito grande, porque os times comandados pelo Carille são times defensivamente muito fortes. Mesmo o Corinthians sem convencer ainda, sem ter aquela regularidade. A melhor defesa do campeonato é a do Palmeiras, né? 4 gols sofridos. Isso. A melhor defesa do campeonato. E outra coisa interessante é o seguinte, o Santos enfrentou o Red Bull, que ao lado dele, próprio Santos, tinha o melhor ataque da competição. 6 gols o Palmeiras. 19 gols na fase de classificação. O Santos fez 2 jogos contra o Red Bull e não tomou nenhum gol. O Santos aprendeu, Sormani, com os tropeços sofridos aí contra o Ituano, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo, a ser um time um pouquinho mais sólido, né? O Botafogo é o time que mais desarma. Eu atenuo um pouco o jogo, a derrota do Botafogo. O Santos jogou com um time bem mudado, com muitas reservas. Muito mesclado. Agora, contra o Ituano, não tem desculpa. Tomou 5. Dá para perceber que o Santos acho que vai adquirindo, conforme o tempo vai passando, o São Paulo vai mexendo as peças, vai testando o que tem. Gustavo Henrique não joga. Está se tornando um time mais sólido defensivamente, né? Melhorou. Concordo com você. O Gustavo Henrique não joga, está com uma lesão muscular. O Sacha também não joga. Idem, lesão muscular. O Sacha saiu com a mão na perna. Exatamente. Confirmado, os dois não jogam. Lesão muscular, grau 1, algo de 10, 15 dias. Os dois? No lugar do Gustavo Henrique é simples. Vai jogar o Luiz Felipe. E no lugar do Sacha vai entrar jogando naturalmente... um misto de centroavante e... Claudélis Gonzalez. Eu acho que não tem perda aí. Não tem perda. Você vai perder a opção do banco. Você olha para o banco, já não tem, os caras não estão lá. Mas eu acho que o 11 que entra em campo, não se sabe ainda qual vai ser, mas eu acho que ele vai manter o time dos 2 jogos. Mas não tem como mudar muita coisa. Vanderlei, Vitor Ferraz, o Felipe Aguilar e do lado esquerdo o Felipe Jonathan, Alisson. Pituca. Aí você vai ter Sanches, Jean Mota e Pituca. Sanches, Pituca, Jean Mota e o Rodrigo, ou o Soteldo. O Soteldo tá voltando também, voltando também. Da seleção da Rodrigo Venezuela. No último jogo ficou no banco, né? Ficou no banco para ele reforçar. O Soteldo veio cheio de gás, que a Venezuela ganhou da Argentina. E ele gosta do Soteldo, entendeu? E ele gosta bastante do Soteldo. Agora, não dá pra comparar, gente. O Rodrigo é muito mais jogador do que o Soteldo. Mas, enfim. Às vezes eu não entendo o que só entra no segundo tempo. São Paulo, você tem que escalar esse ou aquele. Mano, quem é favorito nisso aí? Olha, Pascoal, no primeiro jogo eu ainda acredito no Corinthians pelo fato de estar jogando em casa, mesmo com um gramado ruim, sendo criticado por todo mundo, não só por jogadores do Corinthians. Então, o pessoal falou que houve, em determinado momento, um fungo
que acabou não sendo tratado da melhor maneira, então aí não pararam de jogar e acabaram danificando ainda mais o gramado. A verdade, Theo, é que depois que fizeram aquele evento lá dos caminhões gigantes ali do Monster Truck, trocaram o gramado. Ali ficou uma porcaria. O gramado estava programado para ser trocado 4 anos depois da Copa do Mundo. Por parte de todos os jogadores, hoje em dia é criticado por todo mundo, inclusive por atletas do Corinthians. Mas eu acho que o fator torcida nesse primeiro jogo vai pesar a favor do Corinthians. Eu acho que o Corinthians ele tem um leve favoritismo, o que não quer dizer que ele vá passar. Porque no caso do jogo de volta aqui no Pacaembu, aí eu acredito que o favoritismo vai estar voltado para o time do Santos. Nesse jogo, Pascoal... E é time inteiro do Corinthians, né? Time inteiro, inclusive com o retorno do Fagner. O Corinthians era um time muito capenga, era um time penso. O Corinthians ele só usava o lado direito do campo. Hoje em dia, o Corinthians, fora o lado direito, que continua sendo muito forte com o Fagner, ou com o Wagner Love ou o Pedrinho um pouco mais avançado ali para poder fazer uma tabela, e abusando do jogo aéreo aí com o Gustavo lá como referência, o Corinthians do lado esquerdo ele cresceu muito, Pascoal, porque o Danilo Avelar ele ganhou uma confiança, ele voltou a participar bem do jogo. Fazer gols. Que hoje o Corinthians tem o Cleison ali pelo lado Isso fez um bem danado para ele, hein? Fazer um golzinho aqui, outro ali, já é o vice-artilheiro do time. E o Corinthians, Pascoal, hoje, com a presença do Cleison também, que hoje tem sido o melhor jogador em campo do Corinthians, eu acho que fortaleceu ainda mais aquele lado esquerdo. Sem contar a referência novamente aí, que é o Gustavo lá na frente. O Sornosa é um cara muito importante nesse meio campo, porque fora o fato dele municiar o ataque, ele tem hoje a participação aí em conjunto com o Júnior Urso, que é aquele segundo volante que distribui bem o jogo, tem um bom toque de bola, é aquele cara que aparece como um fator surpresa. Eu acho que hoje o time do Corinthians é um time muito mais equilibrado do que era. Era um time penso. Os números mostram isso. Os números que Sabe o que acontece? Mostram isso. A gente cobrava do Ralf um posicionamento, o Ralf tem que se posicionar e tal, mas o Ralf não tinha, era companheiro, cara. Mas é que tá, Pascoal. O Ralf não tinha, era parceiro. O Júnior Urso pode fazer isso, o Ralf não. O Ralf, a função dele em campo é desarmar, é destruir, é blindar a defesa. Agora, isso ele faz bem. Uma grande vantagem que o Corinthians tem nesse jogo é a ausência do Gustavo Henrique. Porque o Gustavo Henrique tem 1,94 m de altura. E a bola aérea na defesa do Corinthians. O Gustavo, a impulsão desse atacante do Corinthians é uma coisa que chama atenção. Nós que gostamos de basquete, né, Silvio? É impulsão de jogador de basquete, cara. Ele sobe muito, né? Como a do Gustavo, centroavante do Corinthians. Ele é impressionante. A impulsão dele ela chama a atenção dele parado. Porque às vezes o cara tá correndo, você pula e cabeceia. Não, às vezes ele tá parado, a bola vem, ele sobe demais. Muito... Você fala o Gustavo Henrique. Não, o Gustavo do Corinthians. O Gustavo do Corinthians. O Gustavo do Corinthians. É um negócio impressionante a impulsão dele. E o Gustavo Henrique tem 1,94 m, não vai jogar. Não vai jogar. Poderia vai jogar o Luiz Felipe, que tem o tamanho do Gustavo do Corinthians, do Gustavo. Vou falar Gustavo para ficar mais claro. 1,89. E tem outra coisa, não é só impulsão, o cara pula certo, né? Pula certo, ele tem o tempo da bola, a colocação. Eu acho que vai ser um tormento ali pro Santos. O Santos tem que tentar evitar que esses cruzamentos aconteçam. E fora ele, Sormani, o Corinthians ele tem um jogo aéreo muito forte hoje. O Henrique participa muito, o Avelar e o Manuel. São os 3 jogadores que se aproximam também dentro da área numa jogada de bola parada ali junto do Gustavo. Então o Corinthians tem 4 jogadores aí que servem como uma referência aí pro cruzamento na área. E o Vanderlei não tá numa boa fase. O goleiro do Santos não está numa boa fase, então isso também... Ele ia dar uma entregada de paçoca nesse último jogo, no último ou no primeiro? Ele vai sair jogando aí. No primeiro. Nossa. No primeiro jogo? Pensou se tomar aquele gol que a bola pegou na trave? Nossa, Vanderlei! Não, ele foi pegar, a bola escapou dele e pegou na trave. Então, por exemplo, analisando, Corinthians é forte no jogo aéreo. Quebra essa bola, quando ele tem o Sacha, a bola é quebrada no Sacha. Antigamente era quebrada no Bruno Henrique. E agora, a única alternativa é quebrar no Copete. Se o Copete não estiver lá, é chutar a bola para frente e jogar a bola para o adversário. Mas e lateral esquerdo ou de aberto pela esquerda? Lateral esquerdo não, né? No lugar do Felipe ficaria Sanches, Pituca, Giamota e Copete. E lá na frente o Delis Gonzalez. Não, ele iria no lugar do Soteldo, então. O Felipe e no banco, Soteldo e Rodrigo. Então, pela força do jogo aéreo do Corinthians, não seria surpresa nenhuma para mim, volto a dizer, o Copete sair como titular contra o Corinthians. Para aumentar a estatura do time nessa partida. O Santos tem os 2 e no banco, Soteldo e Rodrigo. Então, pela força do jogo aéreo do Corinthians, não seria surpresa nenhuma para mim, volto a dizer, o Copete sair como titular contra o Corinthians. Para aumentar a estatura do time nessa partida. O Santos tem os 2 zagueiros altos. O Santos tem o Alisson e o Pituca, que são, principalmente o Alisson é bom no jogo aéreo também. E precisa de mais alguém, porque só 4 é muito pouco para um time que tem 5 jogadores que são bons no jogo aéreo. Então você precisaria de mais um. E mais a jogada da quebrada, quando você está pressionado na saída de bola. E mais uma vez a gente terá o VAR nessa parte do campeonato.
O VAR volta a funcionar. Pelo amor de Deus, aproveitando o ensejo, meu senhor. Faça a sua oração. Você já falou pelo amor de Deus, você tem que fazer uma oração agora. Vai lá. O que a gente viu no Fla-Flu de quarta-feira é constrangedor. Constrangedor o que a gente viu no Fla-Flu. Os caras aqui no Brasil precisam entender. Assistam um pouquinho os jogos da Bundesliga, aqui nos canais Fox Sports. Eu vi o Abel Braga reclamando pra cima do árbitro no primeiro tempo. O Fernando Diniz dando piti. Deixa o cara ir lá ver o lance. É só esperar um pouquinho. Deixa o juiz ir lá, já é difícil. Aliás, ontem no jogo do Vasco... A pressão de árbitro de futebol já é muito grande. O VAR está sendo implementado aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, dê um pouquinho só de tranquilidade para os caras trabalhar. É, exatamente. Sabe, só um pouquinho. Você não vê os caras na Alemanha ficar pressionando o juiz dentro de campo e à beira do campo eu achei aquilo constrangedor, mas o juiz também tem culpa nisso. Que se palpites para o jogo de Corinthians e Santos, manda lá, mano. Jogo de ida 1-0 Corinthians. E você, Theo? 2-1 Santos. Você, Silva? Eu acho que esse primeiro jogo termina empatado. Silva, você tá um bureté, né? Você quer perguntar aqui? Aí seria o terceiro empate de Corinthians e Santos no ano e terceiro Itaquera. Na volta o Santos passa. Tá. Tem sempre uma ressalva. Tinha uma cartinha na manga para mostrar. E você, Sormani? Não é questão de ser mureta, não. Por tudo que eu falei, explanei aqui, os números que eu mostrei, eu acho que não tem favorito nem nesse jogo nem no outro. Nem nesse jogo, nem no outro. O que acontecer, você não ficará surpreso. No jogo, no confronto Palmeiras e São Paulo, eu acho que tem um favorito, que é o Palmeiras. Eu acho que tem. Nesse, não tem. Não tem. Então, vamos passar para o jogo do Palmeiras? Então vou dizer que eu opto pelo empate nesse jogo e no outro jogo também eu vou dizer que vai dar empate. E nos pênaltis resolve a parada? Eu acho que dará pênaltis. Eu acho que o Corinthians ele vence no jogo de ida e na volta o Santos devolve a vitória. Pelo mesmo número de gols. E nos pênaltis... Aí o Cássio tá num bom momento. Se for pros pênaltis, eu acho que o Corinthians é favorito. Se for pros pênaltis, o Corinthians é favorito. Tem grande chance. Se for pros pênaltis, o Corinthians passa. O Vanderlei não é um bom pegador de pênalti e o Cássio é um tremendo pegador de pênalti. O momento do Cássio tá excelente. Se for pros pênaltis, até logo. Deixar pros pênaltis, passa o Corinthians. Na visão de vocês. E no jogo do Palmeiras contra o São Paulo, o Benja não gosta que fala, no choque rei. Não, sabe por quê? Ele é humilde. Ele criou essa expressão. Tá. Não então, foi o Tomás Mazzoni que criou isso aí? Isso dizem, mas na antiga verdade Gazeta Esportiva, não foi? Mas parece que foi ele, disse que foi ele. Pensei que tivesse sido. Mas tudo bem, tem esse jogaço do São Paulo contra o Palmeiras e uma rivalidade foi criada nesta semana na questão do Pato, né? Também fica aí, o Palmeiras queria, não queria, tinha acertado com o Palmeiras, depois acertou com o São Paulo, o pai do jogador já tinha acertado com o Palmeiras, depois o jogador pediu para jogar no São Paulo.